Já estamos de volta ao vivo com o nosso programa Eclésia nessa noite, falando sobre os paramentos litúrgicos. A gente está comentando sobre um pouco de como começou essa tradição na igreja. Por que os sacerdotes, os bispos, usam esse tipo de vestimentas, esses tipos de vestimentas durante as celebrações litúrgicas e algumas dessas vestes até mesmo fora da liturgia. Você pode mandar para a gente seu telefonema, o seu e-mail aqui para a gente. Vai entrar aqui na sequência o nosso contato aí no GC. Manda um e-mail para a gente, manda também um telefonema. E também a gente usa a mensagem via WhatsApp. E daqui a pouquinho vai entrar no seu vídeo o número do nosso WhatsApp, para você mandar também sua mensagem. Está aí, o número do nosso WhatsApp. Aproveita, manda via WhatsApp para a gente, quem sabe, responder a sua pergunta. Já está chegando alguma coisa aqui. Inclusive já quero agradecer nosso telespectador Leonardo Franco Davi, de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, que acabou de se tornar sócio aqui da Rede Século XXI. A gente agradece. Viu, Leonardo? Muito obrigado. Deus lhe pague. Muito obrigado mesmo. E se você quiser se tornar sócio ainda hoje, durante o programa Eclésia, basta você entrar em contato com o telefone que fica aí no seu vídeo, perguntar para nossas atendentes como é que você tem que fazer para fazer isso. Elas vão te orientar, explicar certinho. Muito obrigado, viu, Leonardo? Bom, vamos lá, Padre Guido e Eric Marçal, para a gente continuar a nossa conversa aqui hoje. A gente já falou, então, do início dessa tradição, de uma certa influência de algumas culturas, e que a gente vê muita riqueza nesse tipo de cultura, porque sempre estão carregados de um grande ensinamento, ora de um ensinamento teológico, cultural, etc. Mas, é fato, a igreja tem 20 séculos de história, né? Então, muito tempo de história, muita coisa aconteceu durante esse tempo, muitas modificações, muita influência, muita riqueza. Mas uma coisa é fato, sempre eu queria perguntar aos senhores, sempre nesse tipo de solenidade que durante a missa a gente vê nesses tecidos, nesse tipo de ornamentos, tem uma função específica, não tem? É lembrar o quê? A realeza de Nosso Senhor Jesus Cristo, a beleza do próprio Deus. Em poucas palavras, por que se usa esse tipo de vestimenta até hoje, então, Padre Guido? Certo. Em primeiro lugar, os paramentos são chamados de sagrados e, portanto, entramos no clima de algo que não é comum. Certo. Certo? Digo isso, antes ainda de poder dar uma resposta, também para ajudar as pessoas a entender. Por exemplo, nós terminamos no mês de junho, mas também no mês de julho tem as famosas festas juninas ou até julinas, né? E há tantas pessoas que organizam estas festas que chegam até a pedir ao padre se pode emprestar um paramento para fazer o casamento. Para fazer as brincadeiras de festa junina. Ou até uma âmbula, etc. E ficam bravos quando o padre diz não. Eu gostaria de dizer para estas pessoas, devido ao fato que as festas estão um pouquinho em todos os lugares do Brasil, gente, o padre não dá, porque não pode dar. São paramentos e objetos sagrados que merecem todo o respeito e encontram uma maneira diferente, né? O povo fica contente do mesmo jeito, mas não usem. Não fiquem bravos com o padre quando o padre nega a cessão ou o empréstimo, porque tem pessoas que dizem, padre, vou até deixar um dinheirinho caso chegar o paramento estragado, pelo amor de Deus. Não. O padre vai dizer, não, com toda a razão, não pode emprestar os paramentos que são sagrados. Agora, vamos exatamente dar uma resposta. Estes paramentos mostram que nós estamos diante de algo que não é comum. A partir da mesma vocação de uma pessoa que se torna religioso ou sacerdote, já, digamos assim, adquire um status diferente, não por merecimentos pessoais, nunca, mas em força de uma vocação. Eu estou olhando neste instante esta batina preta. Que está aqui no meu lado, a batina preta. Exato. Tá. Eu recebi a batina preta quando entrei no noviciado lá na Itália. Gente, estava com 17, 18 anos e recebi a batina preta, que é um hábito religioso que marca um status diferente. Certo. E que deve ser usada com todo o respeito, porque se trata de um paramento sagrado.
certo? Agora, o mesmo acontece com todos os outros paramentos que, aos poucos, o jovem candidato ao sacerdócio acaba de receber. Recebe uma sobrepeliz, recebe depois aqueles paramentos típicos do subdiácono, antigamente, né, o manípulo, recebe a dalmática, recebe um planeta, recebe tantos paramentos que devem sempre ser guardados com muita fé, com muito carinho, porque são paramentos sagrados. Bom, esse tipo de paramentos que o padre está dizendo aqui, sobrepeliz, manípulo e tudo mais, a gente vai mostrar na sequência cada um deles e rapidamente o significado de cada um deles. Mas para a gente passar para essa etapa do programa, Eric Marçal, é correto dizer que esses ornamentos representados nos paramentos litúrgicos, a beleza, enfim, tudo isso é para honrar a realeza de Cristo na liturgia? Claro, tem uma frase típica, clássica de São João Maria Vianney, que falou tanto sobre o sacerdócio, que falando sobre a preciosidade dos paramentos, que não são vestes ordinárias, comuns, mas só, como o padre falou, para mostrar que é algo diferente, algo sagrado. São João Maria Vianney disse: olhem, vejam o padre vestido como um rei, mas humilde como um camponês. Porque a igreja, entendendo que a liturgia é a maior oração, a oração pública nossa a Deus, ela procurou não só nas músicas, nos textos, honrar a Deus com o de melhor, mas também nos vasos sagrados e também nas vestes, porque todos, o Papa, os bispos, os padres, os diáconos, quando estão exercendo aquela função sagrada, eles estão fazendo em nome de Cristo. Então, pela preciosidade, isso pode se expressar que não é um ofício deles, não é uma função deles, é uma função de Deus, que, como a gente fala, também é o rei. Então, desde tudo, da preciosidade, do tipo de paramento, do tipo de veste, consegue expressar essa realeza, uma função que não é dele. Ele recebe, ele exerce principalmente na hora da liturgia. Entendi. Exato. E sublinhando que o uso destes paramentos, que podem dar exatamente esta ideia, né, deve, porém, ser um reflexo de uma profunda humildade da pessoa que o veste. Entendi. Por isso que significa o respeito, né, que se deve ter com estas pessoas, né? Não sei se o tempo é limitado, mas está passando na minha cabeça nesse instante uma página da vida de um santo, São João 23, o Papa. Falamos recentemente no programa sobre ele. Exato. E ele escreveu esta página: tenho certeza que um dia muitas pessoas gostariam de saber como é que nasceu a minha vocação de ser padre. Ele explicou: era uma tarde de verão. Quando entrei na igreja não havia ninguém. Eu era baixinho, inclusive. Fiquei perto da porta da igreja e vi lá no altar o padre que estava enfeitando um altar, certo? E carregava 2 vasos de flores. E para colocar um vaso do outro lado do sacrário, o padre, com a batina, fez uma genuflexão tão bem feita que eu pensei: eu quero ser como aquele homem lá. Olha só. Olha de onde é que veio a vocação. Um simples sinal serviu para tocar o coração dele. Exato. Bonito. Né? E há exemplos de outros santos também que conseguiram, que se interessaram pela vocação sacerdotal, pela liturgia. O grupo de coroinhas é um celeiro de vocações também, porque está ali nos bastidores e vendo a liturgia sendo feita, sendo realizada, sendo celebrada, e isso atrai. E até mesmo entre os coroinhas, entre os acólitos, existem as vestes apropriadas para isso, que é tudo derivado do que a gente vai mostrar do clero, aqui. Né? A veste do clero, pelo menos ali na hora da liturgia. Repete, por favor, a frase de São João Maria Vianney. Como é que é? Vejam o sacerdote vestido como um rei, mas humilde como um camponês. Bonito isso, né? Bem legal. Bom, vamos lá, vamos mostrar alguns exemplos aqui. Muita gente confunde a batina com os paramentos da missa. O padre não necessariamente está de batina quando está celebrando a missa, mas fora da missa ele pode usar a batina, que essa aqui é a primeira que está ao meu lado, essa preta. Esses botões aqui, Eric Marçal, quantos botões tem numa batina e por quê? Tradicionalmente, do pescoço até os pés, são 33 botões.
significando a idade com que Cristo viveu na Terra. Então, é uma tradição de ter 33 botões a batina, lembrando a idade de Cristo que viveu na Terra. E aqui, vou me levantar aqui, gente, vamos lá, para ajudar aqui, para a gente mostrar melhor. E aqui na manga a gente tem um detalhe de 5 botões. Também tem um significado, porque tem 5 botões, não tem um significado? Sim, sim. São as 5 chagas de Cristo, uma em cada pé, uma em cada mão e no lado também. Agora, Pois não, Padre Guido? sim, eu gostaria de dizer aos nossos amigos que esta veste preta, né, é a veste que um jovem que entra no seminário e inicia o curso de filosofia em tantos lugares do mundo recebe. Certo. Por que digo isso? Mas jovens ligados às dioceses, porque as congregações religiosas têm um hábito, às vezes, um pouco diferente. Por exemplo, entre os franciscanos, a gente vê um hábito marrom, né? Sim, exato. E os jesuítas, por exemplo, têm também um jeito diferente de botar a túnica, certo? E outras congregações usam um cinto além da veste. Que também existe. A gente tem aqui, né? A gente tem um modelo aqui também. Exato. A faixa para os diocesanos, como também para outras ordens. Também tem umas ordens religiosas que usam Sim. a faixa, que é de seda, e a franja também é de seda. Acompanha mesmo. Eu aqui acho o também, conjunto, muita gente se perguntando o que é que tem em cima do colarinho da batina, que chapéu diferente é esse. tá aqui. Eric? Padrinho, como é que chama essa espécie de chapéu aqui que o sacerdote usa? Olha, se falasse em língua italiana, pode parecer até um palavrão, é tricorno. Mas é conhecido também como barrete, não é isso? Exato, interessante. A influência, a origem desse chapéu na igreja veio do Tribunal Romano, quando o juiz ia sentenciar o réu, ou absolvendo ou condenando, ele colocava o barrete. Então significa aí a autoridade. E até hoje, Eric, em vários tribunais ainda se usa. Ainda? É um bem parecido, se usa ainda. Nos tribunais. E aqui também a gente vê uma outra influência interessante também, tanto da batina como do barrete, que é a influência no tipo de vestimenta dos formandos. Aquelas pessoas durante a formatura não usam uma roupa quase parecida com isso, uma espécie de beca, né? Não é isso que chama? Por causa da influência da Igreja Católica na criação das universidades na Idade Média. Tem tudo a ver também. Esse tipo de vestimenta que os formandos usam lá no final do curso, para se comemorar, tem tudo a ver com a influência do clero, já que foi a igreja que criou as universidades na Idade Média. Ô, Padre Guido, esse aqui o senhor costuma usar todo o programa. O senhor está, inclusive, usando um parecido com esse aqui. Sim, exato. Uma espécie de colarinho, né? Colarinho, sim, colarinho, né, que identifica também o traje do sacerdote. É bom comunicar logo aos nossos fiéis que o padre, nos dias de hoje, em tantos lugares do mundo, não usa mais a veste assim. A batina dessa maneira. A batina, não. Usa o clergyman. Que é o que o senhor está usando. Exato, que é isso que o senhor está usando. sim. A camisa clerical ou clergyman também pode ser usado, que é exatamente essa que o senhor está usando, Perfeito, né? Com uma camisa escura, ou um azul, ou também de outras cores, cinza, preta também, né? E com este distintivo, este colarinho que distingue, que mostra que esta pessoa é uma pessoa da igreja, como sacerdote, ou como diácono, ou como religioso. Certo? Hoje, em tantos países, repito, não se usa mais a veste, mas se usa o clergyman. Um dos dois tem que manter, né, Padre Guido? Pelo Sempre, menos um dos dois. sim. A gente tem uma outra batina aqui. Ô, Eric, Marçal, essa aqui, veste coral, não é só para padre, né? Essa aqui tem outro significado. Explica pra gente. Tanto pela cor quanto pela composição de peças dessa batina aí, ela é própria para o bispo, não para o dia a dia, porque para o dia a dia de um bispo, ou religioso ou diocesano, é a batina preta mesmo. Mas essa violácea, que é uma cor exclusivamente de uso da igreja, não tem outro uso no mundo. Essa cor violácea é para uso do clero. É a veste solene, que o bispo usa quando vai para a igreja em algum dia solene. Então ela é violácea, com detalhes, botões, o contorno e os punhos vermelhos também. Então tem a batina, que é a túnica, e também tem essa capinha que fica sobre os ombros, que
Padre Guido pode me ajudar, porque em italiano Essa parte aqui, é isso? conhecido como mozzetta, Sim, exato. Né? ou moussa em português. É usado não somente pelos bispos, mas também pelos cônegos. É a verdade. Pelos Abotoada, cônegos das catedrais de todas as dioceses do mundo, ou até pelos monsenhores. Então explica pra gente, aproveita, Padre Guido, a diferença entre cônego, monsenhor. Eita. Exato. Rapidinho, vamos lá, explica pra gente. Os cônegos é um grupo de sacerdotes que tem uma obrigação pública de encontrar-se diariamente na catedral da diocese para a reza solene das laudes, como também da hora média e das vésperas, que são as partes mais importantes do breviário que os sacerdotes rezam. Padre, eu costumo fazer um paralelo que o cônego é como se fosse um cardeal numa diocese, é como se fosse um paralelo do cardeal numa diocese. É quase a mesma coisa, porque se o cônego está em volta do bispo na diocese, os cardeais estão em volta do Papa no Vaticano. Bom, uma bela comparação também, né? Também muito feliz, né? E estes cônegos representam a voz orante da igreja naquela diocese, certo? Monsenhor é um título de honra que o bispo dá a um padre, ou mais de um padre da diocese, que, digamos assim, ou se destaca por um estilo de vida, às vezes até pela capacidade de lecionar teologia, de aprofundar, ou como um título também de gratidão por determinadas obras que essas pessoas realizam a serviço das pessoas menos favorecidas, né? Monsenhor é um título de honra, né, que vários padres têm dentro da diocese. Não tem, porém, a obrigação, como os cônegos, da presença diária na leitura e no canto do ofício religioso. Enquanto que Monsenhor, o título depende que o Papa nomeie, o cônego pode ser criado pelo bispo da diocese. Mas, por último, sobre a batina violaça, é interessante que quando um padre que não é monsenhor ou que não é cônego, quando ele é eleito bispo, entre a eleição e a ordenação episcopal, ele pode usar essa batina violácea. Por exemplo, se Padre Guido fosse eleito bispo, até o dia da sua ordenação episcopal, ele poderia trocar, mesmo o hábito religioso dele, de rogacionista, ele poderia trocar, em ocasiões festivas, ele poderia trocar pela batina violácea, mas sem a capinha, a mussa. Inclusive, a gente pode aproveitar o gancho aí, o Papa Francisco está aqui na América Latina. Papa Francisco, se o senhor quiser, o Padre Guido está às ordens para nomear o bispo, tá bom? A gente pede para o senhor aí, não é? Ele que manda, Padre Guido, se ele nomear. Ó, vamos lá, essa vestimenta aqui, o senhor já falou agora há pouco como é que é o nome disso aqui? Sobrepeliz. Então, sobrepeliz, estou aqui também o manípulo na minha mão. Esses outros, está aqui, ó, na sequência. Vou mostrar depois do intervalo, porque o sobrepeliz, manípulo, estola, e onde a gente entra aqui no material que envolve a missa, a gente vai, depois do intervalo, falar mais sobre isso. Mas quero rapidamente apresentar dois nossos amigos que estão nos visitando aqui hoje, dois padres, que são rogacionistas, né, Padre Guido? São seus companheiros. Exato. Apresenta eles enquanto eles chegam aqui comigo. Muito bem. Um está chegando da Índia, outro está chegando da Ruanda, na África. Certo. Olha, vem aqui do meu lado, por favor, padre. Vem aqui do meu lado. Exato. Eles vão abrir uma missão em Angola. Não tem problema. Pode passar aqui. Vem aqui. Entra aqui. Passa aqui do meu lado. Vem aqui, padre. Então, são dois padres que estão nos visitando aqui. Vem cá. Bem-vindo, senhor, por gentileza. O senhor fica aqui do meu lado. O senhor é indiano? Sim, indiano. Indiano. Sou da Índia. E o senhor de onde que é? Sou de Ruanda, África Central, verso leste. Bom, então os dois são padres rogacionistas da Ordem do Padre Guido, estão se preparando então para ir para Angola, não é isso, Sim, Padre Guido? Exato. Dentro de poucas semanas vamos abrir uma missão a pedido de um bispo local lá da Angola, e eles foram escolhidos para inaugurar juntamente com um padre brasileiro. É bom saber que lá na Angola se fala português, né? Por isso estão aprendendo português, estão aqui para isso. Os senhores já estão bom para falar português? Já está certinho? Eu estou preparando. Se preparando? Preparando, estou estudando português. Eu estudei 2 meses a Roma.
2 meses em Roma. Qual é o nome do senhor mesmo, padre? Dois Não, o seu nome, Seu padre. Seu nome? nome. Meu nome é Venuste Sibomana. Eu não vou tentar nem repetir aqui que eu vou errar. E o senhor que é indiano, também está aprendendo português. Sim. Qual é o nome do senhor mesmo? Eu sou o Padre Roy. Padre Roy. Sim, Padre Roy. Inclusive, o Padre Roy, ele é birritual. Ele, além de ser sacerdote que celebra no rito romano, ele também celebra num outro rito, que a gente vai falar isso depois, na sequência, porque a gente vai mostrar, inclusive, um pouco da... A gente está falando de paramentos, padres? Padre, a gente vai mostrar na sequência alguns paramentos orientais, aí a gente fala de qual igreja oriental também o senhor celebra. A gente vai para o intervalo, a gente volta já já, não sai daí, a nossa conversa continua daqui a pouquinho. Até já.